O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes, com efeito, havia mandado... Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, veio a conhecer a fama de Jesus e disse aos seus oficiais: certamente se trata de João Batista. Ele foi ressuscitado dos mortos, e é por isso que os poderes operam através dele. Herodes, com efeito, havia mandado prender, acorrentar e encarcerar João por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Felipe. Pois João lhe dizia: não te é permitido tê-la por mulher. Queria matá-lo, mas ainda tinha medo da multidão, porque esta o considerava profeta. Ora, por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou ali e agradou a Herodes. Por essa razão, prometeu sob juramento dar-lhe qualquer coisa que pedisse. Ela, instruída por sua mãe, disse: dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei se entristeceu. Entretanto, por causa do seu juramento e dos convívios presentes, ordenou que lá dessem e mandou decapitar João no cárcere. A cabeça foi trazida num prato e entregue à moça, que a levou à sua mãe. Vieram então os discípulos de João, pegaram o seu corpo e o sepultaram. Em seguida foram anunciar o ocorrido a Jesus Cristo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois bem, meus amados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados, hoje no Evangelho nós vimos um homem de fé, um homem humilde e simples, um homem que queria o bem de todos e pregavam a conversão e a mudança de vida para o bem de todos. Um homem que não se vangloriava e não tomava para si as coisas, mas ele apontava para Jesus. Ele mesmo disse: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E esse João, ele diz no Santo Evangelho: é necessário que eu diminua para que ele cresça. Então, um homem simples, um homem que amava as coisas de Deus e que propagava a conversão, a mudança de vida, justamente para as almas, as pessoas, as almas estarem unidas a Deus, convertidas em Deus, em comunhão com Deus, em comunhão com os ensinamentos de Deus. Esse era João Batista, era um profeta. Jesus, no Santo Evangelho, chega a dizer que nascido de mulher não existe homem maior do que João. Jesus fala isso de João, a ponto de o próprio Herodes confundir Jesus com João, Ele pensava que Jesus era João e ele tinha a consciência de que mandou matar João Batista. E ele pensava que Jesus era João Batista, que tinha ressuscitado dos mortos, Para vocês terem uma ideia. Teve outra hora também no Santo Evangelho que as pessoas, não compreendendo direito a missão de São João Batista, pensavam até que ele era o próprio Cristo, o Messias, o ungido, Ele chega até a dizer: não, eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias. E tem muita gente por aí que, se deixar, se titula como Cristo, Tem até não sei se é comédia que ele faz,
né? Não sei se ele faz querendo fazer uma comédia, mas tem uma pessoa aí em outro país que se julga Jesus Cristo, né? Não sei se ele é um ator ou se ele faz aquilo com seriedade, e tem pessoas que acreditam. Mas de fato, mas às vezes nós, com o espírito divergente do espírito que São João Batista tinha, às vezes nós queremos ser deuses, queremos usurpar o lugar de Jesus Cristo e queremos seguidores para nós, né? Aí, quando isso acontece, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos negar a verdade. Porque nós missionários, as pessoas batizadas, os missionários batizados, que todos os batizados recebem a missão de Jesus Cristo, eles só têm um intuito na vida de mostrar Jesus Cristo às pessoas, de encaminhar todos os povos a Jesus Cristo, de falar de Jesus Cristo a todos os povos, todas as nações. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, da nossa existência. E esse Jesus, ele diz: eu sou o caminho, sou a verdade, né? Então, quando nós vamos anunciar Jesus Cristo, nós temos que anunciar ele como ele é, como nós o encontramos no Santo Evangelho, a verdade, o único caminho, né? Nós temos que mostrar os mandamentos que Jesus nos deixou. Jesus diz: eu não vim abolir nem a lei nem os profetas, mas em dar-lhe pleno cumprimento. Então nós temos que dizer: isso aqui agrada a Jesus, isso aqui não agrada a Jesus, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. O profeta, ele mesmo sabendo que vai perder seguidores, vai perder amigos, mesmo sabendo que vai encontrar incompreensões, ele diz o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Ele fala a doutrina de Cristo Jesus presente na Santa Igreja Católica Apostólica Romana, o ensinamento de Jesus Cristo conforme as Sagradas Escrituras nos diz para nós. É isso que faz o verdadeiro profeta. E, amados irmãos, quanto mais nós nos entregarmos a Jesus Cristo, nosso Senhor, mais os seus poderes miraculosos vão vir sobre nós. Vocês viram que eles ficaram admirados, Herodes ficou admirado. Esse homem faz muitos milagres. Certamente é João Batista que ressuscitou dos mortos. Lembra quando Jesus fala no Santo Evangelho: todo aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores ainda? Ou seja, os cristãos autênticos, os cristãos que seguem conforme a palavra de Deus, hão de parecer com Jesus Cristo, hão de tornar-se semelhante a Jesus Cristo de Nazaré. Na criação, a Santíssima Trindade disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas o pecado está distorcendo. E o homem hoje, os cristãos de hoje, não são mais semelhantes a Jesus Cristo de Nazaré. Infelizmente, o cristianismo de hoje virou um cristianismo secular. Um cristianismo que não é capaz de jogar a verdade no meio cristão. Porque se nós formos soltar a verdade no meio cristão, eles vão pedir nossas cabeças, assim como pediram a cabeça de São João Batista. Hoje em dia é um escândalo você falar a doutrina católica, apostólica romana. É um escândalo. Quer que eu cause um escândalo na sua vida agora? Eu vou causar um escândalo na sua vida. Você vai ficar escandalizado com o que eu vou dizer. Fora da Igreja Católica não existe salvação. Todos aqueles que morrem sem estar em comunhão com a Igreja correm o risco de se perder eternamente. Não existe salvação fora da Igreja Católica. A pessoa que morre sem confissão e sem comunhão vai para onde? Para onde? Se a doutrina nos diz que nós devemos confessar e comungar o corpo sacrossanto de nosso Senhor Jesus Cristo, e as pessoas que não fazem isso, vão para onde? A Sagrada Escritura nos diz que o adúltero,
que o fornicador, que o ladrão, que o assassino, que o impúdico não herdarão o reino de Deus. E aí? Tudo isso é doutrina católica. Mas se a gente for falar no meio cristão, causa espanto, causa um alvoroço. E aí muitos pedem a cabeça, como Herodes pediu a cabeça de São João Batista a pedido da sua amiga, que não era nem esposa, ele era amigado dela. Ela era a esposa do seu irmão Felipe. Ou seja, vivia um segundo relacionamento, vivia em adultério. Quantos de nós cristãos vivemos no adultério, vivemos na fornicação, vivemos a segunda união? E aí, se surge alguém do meio de nós para falar isso, é excluído, é dito como um fanático e tantos outros adjetivos. Por quê? Porque fala a verdade, porque quer o bem das almas das pessoas. É incompreendido e sofre uma espécie de represália, né? E não duvido que se alguém tivesse poder, perderia também a cabeça no prato, né? Como a esposa do Felipe pediu ao seu cunhado Herodes: eu quero a cabeça de São João Batista, eu não aguento mais ouvir essas verdades. Eu quero que você arranque pelo gogó, para ele não falar mais. Entenderam? Então São João Batista, ele morreu pela verdade, ele perdeu a cabeça por falar a verdade, por querer conduzir Herodes ao céu. E também por bradar contra a injustiça. Porque, meus irmãos, na lei dizia que quem estivesse em adultério era para ser apedrejado em praça pública. E esse tal desse rei vivia em adultério e ninguém fazia nada. Ninguém tinha coragem de denunciar. Ninguém tinha coragem de falar. Mas o profeta de Deus, ele fala, mesmo que lhe arranque a cabeça, mesmo que tire sua vida, ele fala, porque o Espírito Santo de Deus vem nele. O mesmo Espírito Santo que foi lá no ventre de Santa Isabel, quando Nossa Senhora saudou ela. O Espírito Santo, ele deixou cheio aquele coração de Santa Isabel. E naquele momento São João Batista foi santificado com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade. E aí o profeta, ele, com a coragem do Espírito, ele diz: isso é um adultério. Você não pode ver com uma mulher do seu irmão. Quantos adúlteros existem no nosso meio? Quantas pessoas vivendo em fornicação, vivendo no adultério, vivendo em segunda união, e não se tem ninguém para orientar. Ora, imagina um batizado que tem a obrigação de orientar as pessoas a irem ao céu. Pessoas que foram ungidas para orientar as pessoas a irem para o céu, serem coniventes com o adultério, com casais de segunda união, não aconselhar, não orientar, não dizer: fulano, cuide da tua vida, rapaz. Cuidado, você pode se perder eternamente, fulano. Faz isso não. Sua alma está no risco de morrer eternamente. Ai daqueles, amados irmãos, que tiverem autoridade para nos orientar e não nos orientando. Ai daqueles que alguma alma se perder e eles tiverem alguma oportunidade de orientar e tiverem até autoridade sobre nós, de chegar no canto e dizer: não, fulano, não é assim, e não fez, se omitiu. Meu amigo, eu não queria estar na alma, não queria ser uma alma dessa, não, eu não quero ser. Deus me livre de chegar no céu e Jesus dizer: você teve a oportunidade de esfregar a verdade na alma dessa pessoa, você não esfregou e ela se perdeu, seu infiel, faça queimar também. Não, eu quero falar a verdade do nosso Deus. Eu quero esfregar a verdade. Se o Espírito Santo de Deus estiver em mim,
Se a graça de Deus viver sobre mim, eu falaria a verdade também. Entenderam? Tenhamos cuidados, amados irmãos. Não renegamos a verdade de Deus. Não sejamos medrosos na frente de quem quer que seja. São João Batista era pequenininho, não tinha nada. Era um ser insignificante aos olhos dos homens. Era um nada. E ele esfregou a verdade na cara do rei, que era poderoso. Ele disse: você é um adúltero, seu infiel. Não lhe é permitido, a lei não lhe permite você morar com essa mulher aí. Porque ela casou com outro homem, seu adúltero. Ele não teve medo. Que nós também não tenhamos medo de falar a verdade, de desagradar o mundo. Que nós possamos orar a Deus para que o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que esteve em São João Batista, que esse Espírito Santo possa vir sobre mim, sobre você, e que nós possamos esfregar a verdade a quem quer que seja, onde quer que estejamos, e que possamos dar testemunho da verdade também. Porque também não adianta a gente falar a verdade se a gente vive na mentira. São João Batista falava a verdade porque ele dava testemunho da verdade. Então nós que somos missionários, nós temos que dar testemunho da verdade para poder falar, nós temos que corrigir nossos erros. E depois de corrigirmos os nossos erros, e depois de estarmos certos de estar na verdade, aí sim nós temos a obrigação de orientar o povo na verdade, com caridade, mas que não falta a verdade na nossa vida. Amados irmãos, para finalizar, de que adianta nós amarmos as pessoas e esconder a verdade das pessoas e não procurar fazer com que as pessoas vivam na verdade? De que adianta sermos felizes, termos milhares e milhões de seguidores, sermos famosos na mentira, escondendo a verdade de Deus? Não. Que a gente possa orientar nossos jovens, nossas crianças, também orientar os adultos a viverem a verdade de Deus, a viverem longe do pecado, a viverem longe do adultério, a viverem longe da impureza, da sensualidade. Lembra qual foi o motivo do rei ter se agradado e mandado tirar a cabeça de São João Batista? A impureza, a sensualidade. Foi isso que fez com que Herodes perdesse o seu equilíbrio e mandasse matar João. Foi a sensualidade da filha de Herodíades que fez com que São João Batista perdesse a cabeça. Porque Herodes ouvia Jesus, ouvia São João Batista, ele até admirava São João Batista, está escrito nas Escrituras. A gente viu que quando ele deu a ordem, ele ficou triste. Nós lemos agora. Mas ele tinha cumprido. Ele tinha prometido. Porque viu a sensualidade daquela moça. Ele se seduziu pela sensualidade. E ao prometer e se comprometer diante dos convidados por conta da sensualidade, São João Batista perdeu a cabeça por defender o matrimônio indissolúvel. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.